Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. 11h30. Muito bom dia para você que está sintonizando a Rádio Bandeirantes. AM 1170 e FM 85,7 para a região de Campinas. Para a região de Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85,3. Estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí para nós. Você que está no YouTube, dá um joinha aí pra gente. Muito obrigado para você que está ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se ainda não é assinante do canal, seja assinante, não paga nada e você concorre a presentes. Ontem, por exemplo, sorteamos 10 ingressos para o jogo do Guarani amanhã contra a equipe do São Bernardo. Agora, a partir do meio-dia, o pessoal já pode retirar aqui na recepção da Band. Portanto, faça a sua assinatura gratuita, é só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E vamos aos destaques do programa de hoje. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani confirma a contratação de Bruno Mendes, mas atacante ainda não tem previsão de estreia. Sem jogar desde novembro, Bruno Mendes vai passar por um período de preparação física e será aproveitado em eventual quartas de final, ou troféu do interior, ou então Série B do Brasileiro. Amanhã o Bugra enfrenta o São Bernardo no estádio Brinco de Ouro sem Richard Rios, que tomou o terceiro cartão amarelo. Sem Gé suspenso, Eliel deve ser a principal novidade no ataque da Macaca contra o Linense hoje à noite, às 20h30 no Gilbertão. Ramon Carvalho e Elvis também estão suspensos. Júnior Tavares, Arthur e Felipe Amaral serão avaliados fisicamente. Após título do Sub-20, CBF estuda Ramon Menezes como técnico interino da seleção brasileira principal. Edinaldo Rodrigues, o presidente, quer definir novo diretor de seleções e treinador nas próximas semanas. Kaká e Carlos Ancelotti são os desejos para cada cargo. Em busca de atacantes, Palmeiras recua na negociação por Luiz Araújo e São Paulo, mas mantém interesse em Mikael. Atacante está no Al Hilal, que disputou o último Mundial de Clubes, ou então Michael, né? O atacante está no Al Hilal, disputou o último Mundial de Clubes. PSG e Bayern de Munique estão nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Clube francês vive crise após eliminação na Copa da França, enquanto o Bayern lidera o campeonato alemão após superar a instabilidade. Bandeirantes.
Nossa área está no ar com Danilo Capucci na mesa de áudio da Rádio Bandeirantes. Lucas Pessoa está aqui com montagens, gravações e também com as imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Agora são 11h34 em Campinas. Pessoal mandando para cá mensagens no programa da hora do almoço, só mensagens de texto. À tarde você pode mandar áudio. 971021493, 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. 971021493. Mande para cá suas mensagens. Bom, vamos começar o programa falando da Ponte Preta. Macaca tem jogo marcado para hoje à noite, 20h30, com a transmissão de Leandro Bolles, aqui na Rádio Bandeirantes. E o Leandro Bolles traz as informações da Macaca. Diz aí, Bolles. Vamos então com as informações da Ponte Preta dentro da programação da Rádio Bandeirantes. A Macaca que volta a enfrentar o Linense hoje, 20h30 em Lins. E tem vários outs. O motivo são os desfalques da Macaca. O meia Elvis, o atacante Gé e o volante Ramon estão suspensos por 3 cartões amarelos. Cássio Gabriel é o substituto de Elvis, enquanto Eliel, a princípio, deve ficar com a vaga de Gé. Júnior Tavares, Leonardo e Arthur também devem ser preservados no jogo de hoje. Jean Carlos, Fraga e Thiago Oliveira ou Guilherme Souza devem ir para o jogo. O Hélio dos Anjos pode dar uma folga para Matheus Jesus. Ele vem de 3 partidas como titular. Neste caso, Maurício, jogador da base, ficaria com a função. Outro atleta que pode ganhar uma oportunidade é Gui Pira. Ele tem com o jogo em andamento e talvez hoje comece desde o início. Uma provável Macaca: Kaique França no gol, Luiz Felipe ou Mailton, Matheus Silva, Thiago Oliveira ou Guilherme Jean Carlos, Fraga, Felipe Amaral, Cássio Gabriel e Maurício ou Gui Pira, Dudu Ratamoto e Eliel. Fábio Sanches, Everton e o lateral Everton, ainda sem condições físicas, não podem atuar. A Macaca busca a 3ª vitória seguida para seguir tranquila na liderança da Série 2. A Ponte tem 22 pontos somados e está isolada na primeira colocação. No retrospecto, a Macaca leva ampla vantagem no confronto. Em 19 jogos, ganhou 8, perdeu apenas um jogo e empatou 10. Aliás, a única derrota foi em 2018, quando a Ponte Preta perdeu por 1-0. Ao longo da história, a Ponte Preta marcou 30 gols nos confrontos e sofreu 18. Mais um capítulo desta história, hoje à noite, 8h30. Vamos estar juntos aqui no microfonaço da Bandeirantes. Gilberto Siqueira Lopes, 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2. A bola rola, tem Linense e Ponte Preta. Valeu, Bolles! E agora, Gleger Zorzin falando a respeito deste jogo aqui na Bandeirantes. Diz aí, Gleger. A Ponte que vai a Lins hoje enfrentar a Linense com alguns desfalques importantes, né? 2 deles, inclusive, jogadores que têm decidido aí as partidas, jogadores referências nesse time da Macaca, que é o Gé, o atacante, que deve ceder a vaga ao Eliel, que vai ganhar uma oportunidade entre os titulares, e o maestro Elvis, né? Tá fora também, suspenso. Os jogadores que não viajaram para Lins, uma viagem dura, hein? Uma viagem longa, mas que faz parte do roteiro, faz parte da profissão e o pessoal aí tem que se preparar para isso, ainda mais quando disputa uma Série A2, né? O jogo é complicado, jogando fora de casa ainda, né? A Linense que não tá bem na competição, mas é sempre um jogo duro. Eu vou ficar de olho no Eliel, no menino Eliel, que ganha oportunidade aí na vaga do Gé. O Gé que tem tido uma sequência muito boa, fazendo muitos gols aí, ajudando a Macaca, e o Eliel que ganha uma oportunidade de começo. Ele tem entrado aí em pedaços de jogos, mas é importante, né, você ter essa oportunidade de começo, ganhando a vaga de titular, jogando praticamente que o jogo todo, e vamos ficar de olho no menino Eliel, para mim, uma das gratas revelações aí da Ponte, da base da Macaca, ele que fez muitos gols aí jogando no Sub-20 da Ponte Preta, e tá aí a oportunidade para o menino mostrar todo o seu talento, mostrar tudo que ele pode fazer e ajudar a Ponte, principalmente nessa partida em Lins, que vai precisar, né? Num momento ou outro ali, provavelmente a Linense vai vir para cima para tentar o resultado, sabendo que a Ponte tem alguns desfalques importantes. Então, expectativa de um bom jogo. E expectativa, viu, Batistão? De gols do menino Eliel,
que ganha a oportunidade entre os titulares na noite de hoje. É isso aí, Eliel, que arrebentou na base, entrou naquele jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, fez em 14 minutos em campo 1 gol, e eu esperava que ele tivesse um pouco mais de oportunidade. Mas está sendo maturado, né? O Hélio dos Anjos sabe o que faz, não tenha dúvida de que o Hélio dos Anjos tem dado muitas oportunidades para vários meninos, ele tem um olhar diferenciado para a base. E vamos entender que o Hélio dos Anjos está fazendo um trabalho, um planejamento, para que desta maneira o menino, quando tiver efetivamente condição de ser titular, não tenha aquela história, né, de entra, como já aconteceu em inúmeras oportunidades, entra como titular, acaba não luzindo, e aí tem que voltar, reiniciar a carreira. Não sei, não conheço a história dele, não conheço a família, parece que tem boa cabeça, então é seguindo em frente, porque efetivamente futebol ele tem, sabe fazer gol. Então é uma questão de colocá-lo no time e dar a oportunidade. Olha, o jogo está marcado, como disse aí, o Boles 20h30, Estádio Municipal Joaquim de Moraes. Estádio Gilbertão, e o time do Linense já está definido. Não sei se já está definido, mas pelo menos o provável time, né? Os treinadores nunca anunciam os times antes, mas a provável escalação tem João Gabriel no gol, Felipe, Léo Gaúcho, Lucas e Rodrigo Gaia, Vitão, Léo Mancha, Elionai e Marcos Vinícius, Igor Bádio e Rian. O Linense, o lateral direito, Lucas Ferron, está suspenso. O Linense, portanto, tem desfalque do Lucas Ferron. Ele toma o terceiro cartão amarelo, levou o terceiro cartão amarelo contra a equipe do 15 de Piracicaba, e Felipe é quem assume a posição. Portanto, 8h30, bola rolando. A olhada aqui nas mensagens, pessoal mandando para cá, participando conosco aqui do Fala Galera. Só mensagens de áudio agora no programa da hora do almoço. Batista, bom dia. Os clubes do Campeonato Paulista ficam de férias, voltam logo e disputam o torneio sem preparação física ideal. Campeonato tiro curto, se bobear, cai. Deveriam antecipar as férias e se preparar melhor. Abraço, Neto. Ok, Neto, um abraço para você também, muito obrigado. Bom dia, Batistão, é o Batata de Rio Preto. O que a Ponte Preta remendada, ganhe hoje aqui em Lins. Só não irei porque a rodovia BR-153, tempo de chuva, é muito risco. Abraço. Você tem toda a razão, ô Batata. Não dá para ficar arriscando, né? Não sei quantos quilômetros tem aí de Rio Preto até Lins, mas no período da tarde tem dado umas chuvas muito fortes. Isso tem, claro, né, complicado aí a vida de todo mundo. E nas rodovias também pode ter queda de árvore, então é bom não facilitar. Bom dia, Batista, sendo vocês muito ouvidos e muitos seguidores, seria de bom tom falar corretamente a palavra nós. O povo fala errado, mas vocês não devem falar nós. Carlos Cavalcante. Abraço para você, Carlos Cavalcante. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia, Batista. Aguinaldo de Americana. Batista na lata. Você arriscaria quem vai ser futuramente o camisa 9 do Bugre? Abraços, HSG. Bom, essa é barbada, né, velho? Bruno Mendes, com certeza será o camisa 9 do Bugre. Não agora na primeira fase do Campeonato Paulista, mas Guarani passando, tem grande possibilidade de passar. Passando, ele será o camisa 9 nas quartas de final do Campeonato Paulista. Ou então, se não passar, o Guarani vai disputar a Taça Independência, troféu do interior, agora chama Taça Independência.
e vai, portanto, consequentemente, disputar esse campeonato, né? E depois, claro, evidente, na Série B. Série B do Campeonato Brasileiro, aí sim, Bruno Mendes assume a camisa 9. Diz aqui, Carlos Matozinho Itatiba, para hoje, Mega Sena 10 milhões, Dupla Sena 1 milhão e 900. Time Mania 2 milhões, Quina 7,7 milhões. Loto Fácil 5 milhões. Você falou mensagens de áudio e é de texto. Sim, mensagem de texto agora na hora do almoço e à tarde mensagem de áudio. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Jogo da Macaca, qual é o seu prognóstico hoje, 8h30? Jogo que você vai comentar pela Rádio Bandeirantes contra o Linense. Um abraço, Batista, um abraço aos amigos do Nossa Área. Seguinte, é um prognóstico mais difícil do que de costume, porque o time da Ponte vai estar muito modificado, né? Vai estar muito modificado. A gente não sabe ainda, você tem um esboço aí, mas ele não é oficial. Então, o que esse time poderá produzir sem o Gé, que é o artilheiro da equipe, sem o Elvis, que é o maestro da equipe, o próprio Ramon Carvalho, que está voltando agora, também está suspenso, mas parece que se encaixou, estava se inserindo bem no time, além de outras substituições aí planejadas que o Hélio dos Anjos deve fazer até para poupar alguns jogadores que estão, né, em ponto aí de estourar, que estão sobrecarregados. Então é difícil, né? Eu acredito, por exemplo, que se a Ponte, pela situação bastante confortável que ela tem na tabela de classificação, com 22 pontos na liderança, e dentro dessa dificuldade toda do Hélio, dos desfalques, da necessidade de dar um descanso para alguns jogadores, que um empate lá é bom negócio. Se a Ponte empatar esse jogo, eu já acho que estará de bom tamanho dentro das circunstâncias. Se tivesse com o time inteiro, não. Aí eu teria que dizer aqui, a bem da verdade, que a Ponte teria que ser considerada a favorita. E o ouvinte está dizendo aqui, olha, de Rio Preto a Lins tem 130 quilômetros, Batista. Valeu, muito obrigado. 11h47. É hora do Bugre da Band. Leandro Bolis, chegando com informações do Guarani na Bandeirantes. O Guarani se prepara para enfrentar o São Bernardo amanhã, 7h30 pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. O técnico Moza terá que fazer pelo menos uma modificação no time. O volante Richard Rios, autor do gol da vitória em Sorocaba, levou o 3º cartão amarelo e está suspenso. Leandro Vilela, Wenderson e Alan Santos são algumas das opções do treinador. Já o meia Bruninho, com problemas no tornozelo, e o atacante Derek, que trata de uma lesão na coxa, deverão ser reavaliados, mas dificilmente vão reunir condições de jogo. O provável time do Bugre para enfrentar o São Bernardo amanhã: Tony no gol, Ivan Alvarinho, Lucão Castells Gemerson, Wenderson ou Vilela, Matheus Barbosa e Giovanni Augusto, Isaac Gênison e Bruno José. O Guarani, que segue com a promoção de ingressos, R$20 para qualquer setor do estádio. Com a camisa bugrina, torcedor vai pagar meia entrada, R$10. Foram somente 4 jogos na história e retrospecto entre Guarani e São Bernardo. O Bugre nunca venceu. No dia 10 de fevereiro de 2010, o São Bernardo ganhou por 4-2 pelo Campeonato Paulista da Série 2. Em janeiro de 2013, 0-0 pelo Campeonato Paulista. Em janeiro de 2018, mais uma vitória do Tigre do ABC, 2-1. E no último confronto, no dia 19 de março de 2022, empate por 0-0 no ABC pela última rodada do Campeonato Paulista. Mais um capítulo desta história, amanhã, 7h30 no Brinco, com a narração de Carlos Batista, tem Guarani e São Bernardo. São Bernardo faz uma campanha de respeito, são 14 pontos, ele está no grupo do Palmeiras. Palmeiras está disparado 20 pontos. E o São Bernardo tem 14, Santo André logo atrás com 13, Portuguesa 5. E aí, Gleger, expectativa para o jogo de amanhã, Brinco de Ouro, Guarani São Bernardo. A expectativa é das melhores, né? O Guarani vem de 2 bons resultados, né? A confiança, a autoestima.
E a última partida mostrou realmente uma solidez. Enfrentou uma equipe jogando fora de casa, a equipe do São Bento, que vem fazendo um campeonato de regular para bom. E o Guarani foi lá e venceu a partida. Então eu tô confiante, Batista. Apesar de ter essa boa campanha do São Bernardo, tem jogadores interessantes nesse time, conseguindo aí resultados, inclusive até que eu não esperava, e o São Bernardo foi lá e conseguiu. Então, eu creio na evolução do Guarani, na evolução técnica do time, o Mozart parando com algumas teimosias, né? Sapecou o Corinthians, então o São Bernardo, né? Exatamente. Então, Batista, eu tô acreditando nisso. E quando você tá na situação em que estava o Guarani antes daquela partida contra a Portuguesa, vem 2 bons resultados, você dá uma distanciada, né? A confiança volta, a autoestima. Eu tô confiante nisso também. E o torcedor tem abraçado o time também, né? Tem comparecido, tem ido ao Brinco de Ouro. E isso é importante também. Então, tô confiante e acho que o Guarani vence mais uma. O ouvinte Edmilson está perguntando: bom dia, Batistão. Eu acho que o Kozlinski perdeu a posição para o Tony. Eu não acho, eu tenho certeza. Perguntei isso para você na última transmissão, né? Porque o Kozlinski estava no banco lá em Sorocaba. Porque é o seguinte, voltando Batista. de contusão. Aí você falou: não, mas o goleiro é diferente. É diferente. O goleiro é totalmente diferente. O Tigrão tá aí também, sabe disso. O cara que tem uma lesão muscular. Não, hein? Não joguei no gol. Não? Você não foi goleiro? Não, com essa altura aqui, só se for de pebolim. Mas olha, Batista, até pela competência dos jogos do Tony, tá? Eu tô falando isso. Mas quando volta o titular, não tem como, cara. O goleiro pra estar no banco, ele tem que estar 100%. E o 100% do goleiro é diferente do 100%, por exemplo, de um lateral, né? Que tem a mesma contusão. Então é diferente. Já foi. E por esse aspecto, e algumas mensagens do Kozlinski nas redes sociais, eu dei uma acompanhada aí. Dá mostras de que ele ficou meio descontente com essa decisão. Mas tá no banco. Você sabe o que acontece? Quando ele saiu, ele não estava em alta. Exatamente. O Kozlinski não era unanimidade quando ele deixou o time por contusão. E a gente tem essa interatividade diária aqui com os nossos ouvintes e telespectadores. E a gente sentiu uma boa parcela da torcida do Guarani descontente com as atuações últimas do Kozlinski, apesar de eu discordar disso. Porque falha, porque toma gol de longe, porque chutou de longe ele toma, porque não sai do gol. E aquele negócio todo. E o que aconteceu? Pingou na área. Ele pingou na área. E quando pingou na área, o que eu estou querendo dizer com isso? É pro centroavante. O centroavante é o técnico, é o Moza. Machucou? Vou botar o outro. Se entrar e tomar 3 penosas, volta o Kozlinski. Mas se o cara entrar bem, é minha vez. É o momento que eu tenho para fazer uma correção em cima da contusão e o outro vai justificar a titularidade pela performance. E foram quantos jogos do Tony? Foi isso que aconteceu. Quantos jogos foram do Tony? 3, né? E 2 vitórias. 3. Então, assim, é plausível. Não, entrou bem, também acho. Entrou bem. O goleiro que veio contestado, mas entrou bem. Como o outro saiu num momento tecnicamente difícil. Delicado, delicado dele e do time, né, Thiago? O que o treinador fez? Peraí. O Luiz Anselmo tá dizendo: essa contusão do Kozlinski foi uma desculpa por ter perdido a posição. Não foi. Ele sentiu. Você lembra, Tigrão? Estavam juntos na transmissão, né? Ele sentiu, chamou. Exatamente. Ele estava machucado. O Glegger, inclusive, apalpou. Pra saber se era tá tudo bem lá em casa. Tá tudo bem lá em Valinhos? Tá tudo certo. Beleza. E lá em Hortolândia. Também, tá tudo bem. Então cuidado comigo. No lugar do Richard Rios, tomou o 3º cartão amarelo. Aí que é problema, hein? Vai entrar o Anderson. Ou o Vilela. Ou Alan Santos. Eu acho que é o Vilela. Quem que você colocaria? Pra mim, nenhum deles tem a característica do Richard Rios. Mas o que mutila menos em termos de estilo de jogar e de área do campo é o Anderson, que chega mais. Então, se o Moza quiser, vamos dizer assim, fazer com que o time sinta menos a ausência, teoricamente eu escalaria o Anderson. Só lembrando que em 2 oportunidades ele colocou o Vilela, né, Tigrão? Então, vamos ver, vamos aguardar, como diria aquele, né? Mas o Vilela é mais defensivo. Sim, mais defensivo.
matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Primeira marcha, 30 km por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha. 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos então com o Em Dia com a Bola, sempre em oferecimento de Cor Bela Tintas, a parceira do pintor. Nona rodada do Campeonato Paulista da Série A1. Terá início hoje, 7h30 da noite. Tem Botafogo e São Bento. Amanhã, 3 da tarde, Água Santa e Red Bull Bragantino. No Brinco, 19h30, tem Guarani e São Bernardo. Também amanhã, quarta-feira, 8h30, no Canindé, tem Portuguesa e Ferroviária, 9h35, Morumbi, São Paulo e Inter de Limeira. Na quinta-feira, às 18 horas, Mirassol e Ituano, 19h30, Santo André e Santos. E para fechar a rodada, tem o clássico 9h30 da noite, na Neoquímica Arena, Corinthians e Palmeiras. Campeonato Paulista da Série 2, abertura da rodada 10ª, hoje, logo mais 8h30 da noite, com a transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. Vamos estar juntos. Tem Linense e Ponte Preta. Amanhã às 3 da tarde, Monte Azul e Comercial. Também, por esta rodada, as seguintes partidas. Vamos ter, além de Monte Azul e Comercial, Juventus de Oeste às 3 da tarde, às 7h30, Noroeste São Caetano, 8 da noite, Velo Clube Taubaté, no mesmo horário, Novo Horizontino e Rio Claro, Portuguesa Santista e Primavera. E para fechar a rodada, também amanhã, quarta-feira, em Piracicaba, tem 15 e Lemense.
Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Final de programa. Amanhã tem mais 11h30 da manhã e à tarde, 5 da tarde, estaremos no ar com o Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Na sequência, vem aí Nossa Área com a edição nacional. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas.